Olá, seja bem-vindo à Imersão da Aprendizagem. Eu sou Diana Faria e essa é a nossa primeira aula da Imersão da Aprendizagem. Será uma semana para você se tornar cada vez mais seguro na sua atuação com crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Quem não me conhece ainda, eu sou fonoaudióloga, mestre em fonoaudiologia clínica e atuo há mais de 24 anos em consultórios e com formação de professores, fonoaudiólogos e psicopedagogos, sempre com o tema de aprendizagem. Eu sou autora do livro Muito Além do Ninho de Mafagafos, da coleção de softwares educativos Pluk, que desenvolve as habilidades necessárias para leitura, escrita, atenção e memória, e cofundadora do portal Afinando o Cérebro, um portal cheio de jogos para a estimulação das habilidades cerebrais. Também sou criadora da Aprendedoria, que é um canal em que eu posto conteúdos diários no Facebook, YouTube e Instagram, criando um movimento de comunidade em prol dos profissionais que atuam com aprendizagem, especialmente aqueles que ensinam ou realizam terapia em crianças ou adolescentes que aprendem de um modo diferente. E por fim, sou criadora e professora do curso META, Melhores Estratégias nos Transtornos de Aprendizagem. Bom, eu deixei um vídeo lá na nossa comunidade do Facebook sobre a minha história e sobre quem eu sou. Mas caso você ainda não me conheça, eu quero te contar que a minha missão de vida é trazer conhecimentos e estratégias para serem colocados em prática por profissionais que atuam com crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. O meu maior objetivo é ajudar você a se tornar um super profissional, fazendo com que as crianças e adolescentes que passem por você sejam realmente transformados e que possam, de fato, aprenderem e se tornarem adultos capazes. E você sentir que está no caminho certo, independentemente de qual dificuldade a criança que está na sua frente tenha. E se você é professor, psicopedagogo, fonoaudiólogo, neuropsicólogo, psicólogo ou coordenador de escola ou qualquer pessoa ligada à educação e principalmente se atua com crianças e adolescentes que aprendem de um modo diferente que a maioria, saiba que você está no lugar certo. Eu vou te trazer uma verdadeira caixa de ferramentas que vai tornar a sua atuação segura, assertiva e eficiente, que vai fazer você trocar aquelas sensações de angústia e desânimo por autoconfiança, porque você vai ver os resultados. Mesmo que a criança tenha dislexia, TDAH, déficit de atenção, transtorno do processamento auditivo central ou qualquer outra dificuldade de aprendizagem, mesmo que você não tenha um diagnóstico ou um laudo dessa criança. Independente se você está num consultório, na sala de aula ou em casa, se você é um profissional com poucos anos de atuação ou um profissional com muitos anos e uma grande bagagem. Ah, Diana, isso aí tá parecendo fórmula mágica. Não existe receita de bolo para atuar com crianças tão diferentes assim. Bom, eu também pensava assim, até perceber que aqueles resultados que eu tinha com as crianças que atendia no consultório poderiam ser ensinados para outros profissionais e que eles passavam a ter os mesmos resultados que eu tinha. Como aconteceu com essas profissionais aqui. Dá uma olhada. Antes do curso eu me sentia insegura, não sabia o que fazer, não sabia quais as estratégias. E agora eu sei como se dá esse aprendizado, quais são as estratégias adequadas. Todo o conhecimento que eu já tinha a respeito de dificuldade de aprendizagem, de transtorno de aprendizagem, agora eu estou visualizando ele de uma forma organizada. E aí muitas vezes eu fiquei insegura, achando que eu estava fazendo da maneira errada, que não iria dar certo. E com o curso Meta eu tive a certeza que é possível sim inovar, é possível sempre buscar novidades, é possível motivar aqueles que têm a autoestima baixa, não tem motivação para poder continuar. O curso está me trazendo novas reflexões. É como se eu estivesse me reinventando. E sei que vou fazer com essas propostas suas, sugestões, jogos e dinâmicas, algo diferente nas minhas aulas, porque é algo que as pessoas precisam ir em busca, aprender para poder modificar suas práticas. E o resultado, a minha princesa, está muito feliz, os pais e a escola confiantes, todos colhendo resultados. E eu muito emocionada de ouvir: tia, te amo muito. Eu consegui, eu consigo e eu sempre vou conseguir. Isso tem valor inestimável. E
será que realmente não existe uma fórmula mágica? Bom, eu vou te provar que sim, ela existe. E é uma combinação de vários elementos que te levam a essa forma de atuar que parece mágica, mas que na verdade é muito prática e real. Bom, primeiro, a gente tem que compreender como o cérebro aprende. Segundo, compreender como o cérebro daquela criança específica que está ali na sua frente aprende. Terceiro, entender o passo atual onde essa criança está em relação às suas dificuldades e habilidades, para que você não fique focando só no que ela não está fazendo, mas sim no qual é o passo seguinte que ela vai dar nessa caminhada. E quarto elemento é saber quais são as estratégias eficientes para transformar a aprendizagem e saber como atuar nessas estratégias, entendendo não só por que usar, mas também como e quando usar. Na verdade, se te falta algum desses elementos, desses 4 elementos, ou a compreensão de como esses elementos impactam uns nos outros, falta você a magia real da atuação profissional de excelência. E essa será uma semana intensa e eu quero fazer um combinado com você. Eu vou entregar o meu melhor, porque eu já decidi que faço parte desse movimento que vem mudando a história de muitos profissionais e de muitas crianças e adolescentes. E eu quero saber se você está disposto a fazer o mesmo. Por você e por todas aquelas crianças que passarão pela sua vida. E poder ter a chance de olhar para elas hoje e daqui a alguns anos e saber que você fez a diferença na vida delas. Saber que são adultos felizes e capazes de realizar seus sonhos porque você se determinou a isso e entregou o seu melhor. A nossa imersão da aprendizagem tem certificado, Você está sabendo. Mas o maior certificado você vai ter quando colocar em prática tudo que a gente vai ver nessa semana e puder presenciar a transformação acontecendo no seu dia a dia e de cada criança, que passar por você, aquelas que entregaram a vida delas nas suas mãos. E eu vou te dizer algo, e se isso não fizer sentido para você, fica tranquila. Me deixa aqui sozinha, me deixa falando sozinha aqui. Mas o que você faz e mais ainda, o que você deixa de fazer impacta em muitas vidas, impacta por toda a vida daquela vida. Quando eu falo isso é porque eu já senti na minha pele, em cada célula do meu corpo, essas histórias. Nos últimos anos eu tenho recebido muitas crianças do 4º e 5º ano escolares que não estão alfabetizados. Algumas com diagnóstico de dislexia e outras sem diagnóstico fechado por dificuldade até financeira de se realizar um diagnóstico multiprofissional. A gente sabe que isso é ideal, O diagnóstico é ideal, mas tem casos que as crianças não têm condição, tem poucas clínicas públicas que realizam diagnóstico. Mas o que eu tenho a te dizer é que nós não ficamos de mãos atadas por não ter um diagnóstico fechado, um laudo. Lógico que é o caminho ideal, Ter o diagnóstico ajuda a família, ajuda a criança a entender o que está acontecendo com ela, ajuda a escola, ajuda os profissionais que atuam. Mas enquanto isso não acontece, nós temos o dever de ajudar a criança a se desenvolver, independentemente se ela foi diagnosticada ou não. E nesses dias aqui, você terá justamente ferramentas que lhe darão esse poder de ajudar as crianças a se desenvolverem. Ou seja, é possível ajudar as crianças com dificuldade de aprendizagem, mas para isso, nós precisamos oferecer algo diferente e sistemático para essa criança. Eu me lembro de inúmeros casos que eu acompanhei, histórias de crianças e até adultos que sofreram por não ter tido a oportunidade de conhecer um profissional como você, que está aqui se preocupando em se manter atualizado e investir o seu tempo para aprender mais. Como a Bia, que com 10 anos, no 5º ano, ainda não estava alfabetizada e que apesar de ter passado por ótimos professores, eles não conseguiram ajudar ela e não conseguiram porque não tinham ferramentas certas. Mas em menos de 6 meses, com foco correto, ela se alfabetizou. Meu nome é Beatriz Vitória, tenho 12 anos, estou na 6ª série, estudo na Escola Beatriz Caixeira, Bell System, e moro em Sorocaba. Na sala de aula, quando as crianças iam fazer atividade, elas liam, elas acertavam as atividades, eu ficava lá, eu tinha bastante dificuldades. Antes de eu ter feito fone,
era ruim, era péssimo o meu ensinamento. Depois melhorou bastante minhas notas, começou a subir. Antes era 5, 6. Na escola tinha um reforço, que passava atividades que eu não era capaz de fazer. Antes tinha muita dificuldade em fazer o texto e quando as professoras faziam ditado. Quando elas entregavam os trabalhos, a nota estava tudo vermelha. Depois que comecei a ler e a escrever melhor, eu comecei a ler bastante e há pouco tempo eu li um livro que tinha mais de 100 páginas, que é um livro de zumbi. Eu entendi bastante o livro e eu li só apenas em 2 semanas. Os jogos, as atividades eram mais fáceis para mim aprender e ajudava bastante no meu desempenho. Depois começou a melhorar bastante os textos e os ditados. Hoje em dia eu sou uma ótima aluna na classe. Hoje em dia eu sou 8, 9, 10, ajuda bastante fone. Eu tenho um irmão também que tem 7 anos. É ruim ver ele assim porque eu também já passei, eu sei como que é. E ia ser muito bom se todas as crianças aprendessem a ler na segunda série, ou na primeira. Ia ajudar bastante as crianças do Brasil. Difícil não se emocionar, né? Existem muitas Bias perto de mim, perto de você, e que precisam de nós. E eu vou ensinar você hoje exatamente o que eu usei com a Bia e que transformou a vida dela. Então, bora lá! Vamos começar? Bom, nessa primeira aula eu quero trazer para você um conceito muito importante, que se você colocar em prática a partir desse minuto, vai compreender o que te deixava inseguro ao atuar com crianças que aprendem de um modo diferente do que a maioria. É o conceito do próximo passo. Sabe quando a gente vai viajar com a criançada de carro, de ônibus e a criança fica perguntando assim, viu? Já chegou? Tá perto? Falta quanto? Infinitamente durante o trajeto? Pois é, isso gera ansiedade. O desejo dela era sair de casa e pronto, dá uma piscadinha e já chegou lá no destino final. Mas não é assim que as coisas acontecem, né? Então, como que é na realidade? Eu dou um passo e depois outro passo e outro passo, 1 quilômetro e outro quilômetro. E após cada passo, se eu andar na direção correta, eu chego lá no meu destino, certo? Bom, muito bem. E será que na sua atuação profissional, com crianças que aprendem de modo diferente que a maioria, você está usando esse conceito? Ou será que você está olhando lá para o destino final? Ela não está alfabetizada, ela não lê, ela não entende, escreve tudo errado, não sabe os números, não sabe as operações. Ela não participa da roda de conversa, ele não usa o vocabulário específico da matéria, ele não consegue terminar a lição no tempo de todo mundo, ele não quer abrir nem o caderno, ele não se interessa. Tudo tá lá, ó, destino final. A estratégia aqui é descobrir o próximo passo e não somente o destino final. Deixa o destino final lá em segundo plano, ó, aqui, ó. Mas foca mesmo é no próximo passo. Quando você foca no destino final, você tem 2 problemas que se tornam obstáculos na sua atuação. Primeiro, você vai se sentir angustiado ou ansioso ou incapaz, ou pior que isso, começará a colocar culpa em alguém pela falta de evolução. Na família, na escola, na terapia, na falta da terapia, no diagnóstico, na falta do diagnóstico, na criança, porque você quer chegar lá no seu destino final rapidamente, sem andar o passo a passo. Segundo ponto, e segundo problema, é que nesse tipo de foco do destino final, o que gera é que você não enxerga o que precisa de fato fazer para aquela criança evoluir, ou seja, como levá-la ao próximo passo e ao próximo e ao próximo. Quando você reconhece o destino final, mas foca no próximo passo, essa sensação de angústia, ansiedade, incapacidade desaparece, porque você terá um objetivo real e um objetivo para atingir e muito mais próximo da potencialidade do aprendiz naquele momento. Ó, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro e depois vou passar uma estratégia muito poderosa para quem trabalha com a fase de alfabetização. Aliás, é assim que a nossa imersão da aprendizagem vai funcionar. Eu trago alguns conceitos e linko com uma atividade prática específica, mas eu quero que você pense na sua realidade, no seu caso, no que você precisa ensinar e faça essa generalização do aprendizado, tá bom?
Entenda o conceito e a partir da prática que eu vou te sugerir, você amplie esse aprendizado para a sua vivência. E lógico, se você ficar na dúvida, a gente vai ter as aulas ao vivo para enriquecer ainda mais a sua prática, combinado? Então vamos lá, ó. Por exemplo, se a sua criança não memorizou, sei lá, a sequência numérica, né, ou os números de 1 até 10, o que você precisa fazer? Qual é o destino final? Bom, o destino final é fazer a criança memorizar a sequência até o 10, ok, né? Muito bem, destino final. E como você vai encontrar o próximo passo? Bom, você vai checar se a sua criança já compreendeu que o primeiro número é o número 1. Depois, se ela sabe dizer 1 e 2. Em seguida, 1, 2, 3. Vamos imaginar que até aqui a criança vai super bem. Mas quando chega no 4, às vezes ela acerta e às vezes ela não acerta. Ela fala, sei lá, 5, tá? Qual é o próximo passo? Ajudá-la a dizer sempre depois do 3 o número 4. E quando ela já for capaz de dizer 1, 2, 3, 4, aí sim é hora de entrar com o número 5 e assim sucessivamente. Como fazer isso, né? Repetindo as estratégias, que são variação do mesmo tema. Explicitando para a criança que a gente está focado, que a gente está trabalhando para que ela consiga memorizar a sequência numérica. Não ter medo de repetir. Gente, o cérebro precisa dessa estratégia. E especialmente se você vai variar a estratégia, mas vai se manter firme no seu objetivo do próximo passo. Pensa agora nos contextos das suas crianças e adolescentes. Como que você pode usar esse aprendizado que eu te trouxe aqui? Bom, hoje eu quero focar também em quem trabalha com alfabetização ou pré-alfabetização, mas lembra que esse conceito serve para todas as aprendizagens, tá? Nas outras aulas eu vou ficar em estratégias de outras faixas etárias, mas o aprendizado sempre vai ser assim. Você vai pegar o aprendizado e vai generalizar para as outras faixas etárias, combinado? Ó, o melhor caminho para o nosso cérebro aprender sempre é um passo de cada vez, respeitando a ordem hierárquica dessas aquisições, partindo do que o cérebro já sabe, acrescentando algo novo, correlacionado ao que ele já sabia. Se eu conecto um novo aprendizado a algo que já está sedimentado lá, isso facilita muito o aprendizado. E o mais importante é que temos um tempo, que é o tempo necessário desse aprendizado sedimentar e generalizar. Por isso que a repetição é tão importante. Sim, não tenha medo de repetir uma estratégia ou uma habilidade que ainda não foi adquirida, antes de você passar para a próxima, que depende dessa anterior. Existem vários pré-requisitos importantes para a alfabetização, mas um deles é fundamental. E sem ele, dificilmente a sua criança irá se alfabetizar. Infelizmente, é muito comum que uma grande parte das dificuldades de alfabetização sejam por falha nessas habilidades, que são as habilidades de consciência fonológica. E essas habilidades levam a criança a generalizar a leitura e escrita. Ou seja, quando a criança tem boas habilidades de consciência fonológica, ela aprende algumas poucas palavras e em poucos dias aquelas palavrinhas já estão servindo de base para ela construir novas e novas palavras. Porque com essas habilidades a criança conseguirá, a partir de uma palavra, de uma só, que ela já aprendeu a escrever, pensar em todas as outras, ou analisar ou manipular para formar infinitas novas palavras que tenham aqueles pedaços. Mas para isso, ela teve que passar por um processo de pensar no som das palavras e depois, fazendo a correspondência som com letra, ela escreve ou lê qualquer palavra. Você já deve ter percebido isso, né? Nas crianças que se alfabetizam muito rapidamente. Essas crianças, em geral, têm ótimas habilidades de consciência fonológica. Mas naquelas crianças em que a alfabetização não acontece assim de forma tão rápida, a gente realmente percebe que é essa habilidade que não está desenvolvida. E olha, não sou só eu que estou dizendo isso, não. A gente tem inúmeros estudos que comprovam essa correlação direta entre consciência fonológica e o sucesso no processo de alfabetização. E é por isso que nós temos que trabalhar precocemente com essas habilidades, desde a educação infantil até o final do processo de alfabetização. E sabe o que é mais preocupante? É que muitas pessoas, muitos profissionais acham que estão estimulando a consciência fonológica de uma maneira certa, mas não estão fazendo isso
ou da maneira certa ou não estão fazendo isso. E por isso que os resultados não vêm. Olha só, brincar com músicas que rimam, parlendas, versinhos, não é suficiente para estimular a consciência fonológica no nível que a criança precisa para se alfabetizar. Usar letras também junto com as atividades de pensar nas palavras ou nos sons também não é estimular a consciência fonológica. Bom, então vamos ver o que é a consciência fonológica? Bom, a habilidade de consciência fonológica é a capacidade de pensar, analisar e manipular os sons das palavras. Isso deve ser realizado realmente no nível do som, de palavra, de sílaba ou de fonema. Como estamos pensando em desenvolver essa habilidade, a gente vai precisar promover a repetição dessas tarefas para ter certeza de que a criança está compreendendo e principalmente que ela está generalizando esse conhecimento, que isso é muito importante. A gente precisa garantir que essa aquisição seja apresentada à criança sempre do nível mais fácil da hierarquia, né, para o nível mais difícil, que seja repetido em diversas atividades até que a criança adquire habilidade e acerte em todas as palavras que você apresentar e pedir para ela manipular, para ela pensar. Que não seja utilizado em nenhum momento dessa estimulação palavras ou sílabas escritas. Que o foco seja sempre somente o som e que a criança não tenha nenhum tipo de apoio da escrita, nem para pensar, nem para analisar, nem para manipular e nem para responder essas palavras. Que as nossas estratégias saiam e partam, sempre do pensar no som da palavra e não nas letras que representam esse som. Olha, por exemplo, bota e bolo não começam com o mesmo som quando a gente está estimulando a consciência fonológica. Como assim, Diana? É isso mesmo, porque apesar de começarem com as letras BO, o som de bo em bolo é diferente de bó de bota. É diferente. Às vezes pra gente, nós que somos letrados, é difícil fazer essa separação. Mas é importante que quando pensamos em estimular a consciência fonológica, é o som que vai mandar e não a letra. Foco totalmente no som das palavras. E a primeira habilidade que nós vamos brincar com a criança é a capacidade dela perceber quantos sons tem na palavra. Isso já dá para fazer lá com uns 2, 3 aninhos, hein? Exemplo assim, olha, boca, boca, tem 2 sons. Gelado, borboleta. A gente vai fazendo isso até que a criança seja capaz de acertar todas as palavras. Depois, a criança tem que ser capaz de ouvir uma palavra e dizer qual é o som inicial. Por exemplo, de caderno, que começa com K, jacaré, que começa com já. Na sequência, a criança já vai conseguir dizer qual é o último som da palavra. E depois disso, o som do meio, nessa ordem, hein? Algo que é importante é compreender que primeiro a criança vai ser capaz de identificar as sílabas simples e depois as complexas, como por exemplo na palavra castelo, que começa com cas. No começo ela vai falar começa com K, ao invés de cas. E você vai mediar colocando um holofote nesse som que ela não percebeu, dizendo para ela, olha, castelo. Com o que começa castelo? Daí cas. Pente. Então a gente coloca o holofote. A próxima habilidade será a criança comparar palavras que começam com o mesmo som. A gente chama isso de aliteração. Afinal de contas, ela já sabe identificar o primeiro som de uma palavra, o primeiro som de outra palavra. Agora ela vai comparar o primeiro som de 2 palavras, manter na memória operacional uma, enquanto analisa a outra palavra e depois compara os 2 inícios. Percebe que é uma tarefa, é pré-requisito para outra tarefa? Mas existe algo muito importante que eu quero te explicar. Primeiro, a criança vai ser capaz de dizer se 2 palavras que você já falou com ela começam com o mesmo som. Ou se não começam com o mesmo som, Depois a criança vai ser capaz de dizer entre várias palavras aquelas 2 que começam com o mesmo som. Você pode trabalhar com figuras nesse caso, Ou seja, ela vai analisar dentre várias e buscar as 2 que começam igual. E por fim, e é mais difícil para a criança, ela vai ser capaz de você pedir para ela pensar numa palavra que comece com o mesmo som de outra que você falou. Por exemplo, olha, me dá uma palavra aí que comece com som igual sapato.
Por quê? Porque nesse caso ela vai ter que buscar essa informação lá no universo de palavras que ela conhece. Então eu quero te chamar a atenção aqui para essa hierarquia em qualquer conteúdo que você for ensinar. Eu quero que você pense nisso. A estratégia que você está propondo para aquela criança, né, exige dela quais tipos de habilidade. E perceba que um mesmo conteúdo você pode trazer com níveis de dificuldades totalmente diferentes para o grupo. E é isso que você pode usar na sua sala de aula, onde todas as crianças estão no mesmo conteúdo, mas com exigência de habilidades diferentes. Bom, eu quero que você pense nisso hoje, como que você vai graduar o que você está propondo para os seus alunos, tá? E se você for fono, psicopedagoga, neuropsicóloga, psicóloga, ou trabalhar nesse contexto individual, né, professor individual, por exemplo, como que você vai graduar esse trabalho? Bom, na rima é na mesma forma de pensar, só que aqui a criança deve pensar no último pedaço da palavra, lembrando que ela não está vendo a palavra escrita em nenhum momento quando eu trabalho com ciência fonológica, ok, né? Bom, eu tô propondo sempre o pensar nos sons e não nas letras que escrevem as palavras. Esse trabalho que envolve as letras, né, que não é consciência fonológica, ele é um trabalho de correspondência som e letra, que também é super importante. Mas a consciência fonológica, ela vai ter que pensar nos sons, analisar os sons, sem ter o apoio da escrita. Diana, mas você já falou isso! Sim, e eu vou repetir algumas vezes, porque eu sei que um dos mecanismos que nós temos no nosso cérebro e que ajuda a gente a memorizar é a repetição. Então, repitam atividades de consciência fonológica com seus alunos todos os dias, por exemplo, por 10 minutos, e vocês vão ver a transformação. Nas terapias, dá pra gente propor brincadeiras de consciência fonológica que a família possa fazer em casa com a criança, né? Individualmente ali, por 5 minutinhos todos os dias, você já vai saber que isso vai dar muita diferença se você está preparando uma criança para alfabetização, se ela está em processo de alfabetização ou se ela já está com dificuldade nesse processo de alfabetização, tá? Bom, o próximo passo é a criança manipular as palavras. Então você pode pedir para ela tirar um pedaço de uma palavra. Por exemplo, sapé. Tirando o sa, o que fica? Então ela vai formar uma nova palavra a partir daquela palavra. Ou então ela vai tirar um pedaço e colocar outro. Como por exemplo, em maca, tira o ma e coloca fá. O que forma, né? O importante é que ela possa fazer essa habilidade com várias palavras, né, de diferentes tamanhos e acertar todas elas. E quando ela acerta em todas, aí sim eu posso desenvolver, né, dizer que ela desenvolveu aquela habilidade, né? A outra forma é a gente tirar, por exemplo, o som do meio. Bolacha, tira o lá e coloca rá, né? Fica mais complexo, ela tem que manter tudo isso na memória operacional. E por fim, a criança deve ser capaz de descobrir qual é a palavra que está embaralhada ou que está invertida ali, né? Por exemplo, como em lobeca, que seria cabelo. Mesmo que eu tenha que apresentar a palavra para a criança, lembra que é só o som e eu mantenho a acentuação da palavra original. Por exemplo, ó, lobeca, cabelo, tá vendo? Uma habilidade também muito importante é a criança ser capaz de perceber quantas palavras tem numa frase, porque isso é um pré-requisito para que ela seja capaz de perceber a escrita de palavras que são junto, né, que é tudo junto, e aquelas que são separadas. Então, se você tem uma criança, por exemplo, que faz esse tipo de erro, o menino escreve o menino tudo junto, né? Vai à escola e a escola escreve escola, né? Esse é um pré-requisito, essa atividade de você pedir para a criança contar quantas partes tem a frase, ou seja, quantas palavras tem a frase, isso vai fazer a criança perceber. Olha, gente, não adianta corrigir isso na escrita. Se ela não perceber essa separação de palavras, né, dentro de uma frase, primeiro na oralidade, ela não vai conseguir passar para a escrita, ok? E chegou o momento da tarefa. Você sabe qual é o objetivo de uma tarefa? Bom, é ajudar o nosso cérebro a compreender ou checar se compreendeu e ativar um processo de memorização e, portanto, o aprendizado. Se você não compreendeu logo de cara, não faz mal. Volta e reassiste a aula. Aliás, gente, esse universo de aulas online
é incrível justamente por isso, né? Você pode ver e rever e parar e voltar, né? Faz o resumo, informa ao seu cérebro que você quer memorizar essas informações. Então a tarefa dessa aula 1 é o seguinte: você deve postar na nossa comunidade do Facebook o que você aprendeu nessa aula, aquilo que foi mais relevante para você, e fazer pelo menos um comentário no resumo de uma outra pessoa da comunidade. Combinado? Assim, além de você fazer o seu resumo e reforçar o seu aprendizado, você ainda vai poder aprender com o resumo de uma outra pessoa. Bom, e assiste lá o meu vídeo de apresentação da minha história se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha trajetória. Se você não me conhece muito ainda, se hoje é o nosso primeiro contato, vai lá e assiste o vídeo, ok? E lógico, gente, que eu vou deixar um material super especial dessa aula aqui disponível para você baixar e poder aplicar imediatamente em todas as crianças que estiverem nesse processo de alfabetização ou se preparando para alfabetizar, tá? Bom, faz logo a tarefa assim que você terminar esse vídeo, porque você já dá como concluída já dá como concluído o dia de hoje e se prepara para mais uma aula que vai acontecer amanhã, na terça-feira, dia 30/6, ao vivo às 20 horas no Instagram e no YouTube, e não vai ser gravada. E essa aula é para você tirar suas dúvidas sobre o tema dessa aula 1, tá? E acrescentar novas dicas para sua atuação. Importantíssimo. Então, você está comigo ao vivo nesse vídeo, né? Nessa aula, ok? Então, mãos à obra e te espero amanhã. Até mais!